Então vamos lá? Bom, assim como aconteceu no passado, durante o governo Bolsonaro, agora está acontecendo no governo Lula. A gente começa a fazer alguns vídeos aqui mostrando questões importantes para a nossa economia, só que as pessoas falam, não pode ser vídeo político, tem que ser menos político. E tem algumas coisas, gente, que é simplesmente impossível. E eu quero explicar nesse vídeo, de uma vez por todas para vocês, por que é impossível a gente separar a política da economia, né? Não tem como ali a gente separar a política do investimento, seja na Bolsa de Valores, seja na renda fixa e em qualquer outro lugar. É impossível a gente desassociar esses dois temas. Só consegue desassociar esses dois temas quem não entende economia. Entendendo o básico de economia, você não consegue mais separar essas duas coisas porque elas estão intrinsecamente interligadas. Então, antes de mais nada, que é um Sardinha Raiz, vai deixar esse like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever nesse canal se o vídeo te agregar, te trouxer alguma informação que você ainda não tinha. Antes de eu entrar nesse tema aqui, a gente precisa deixar algumas coisas bem claras aqui. Esse canal não é neutro. A gente tem uma posição favorável ao liberalismo. Quanto mais liberdade econômica um político faz ali, mais a gente tende a falar que ele está indo no caminho certo. E quando ele se afasta desses princípios, a gente começa a falar que ele está indo no caminho errado. E não foi só no governo Lula que a gente fez isso. Tem aqui, quando o Paulo Guedes quis taxar os dividendos, a gente desceu a lenha e chamou ele de liberal de Taubaté e o de asa. Inclusive, várias pessoas naquele período ficaram bem bravas aqui com o canal, falando que iam se desinscrever e etc. E a gente nunca deixou de falar aquilo que realmente fazia sentido, assim como agora não deixaremos de falar. Raul, então você é neutro? Não é por neutralidade, né? Não é por isso, não tem nada a ver com isso. É porque a gente precisa ser sincero quanto àquilo que realmente está acontecendo. Então, vamos lá. Você pega aqui o caso do Brasil, por exemplo, a gente pode começar assim. Quando que um político interfere na Bolsa de Valores brasileira? Se a gente tem uma reforma econômica, por exemplo, igual a que está passando agora, então a gente vai ter uma mudança tributária e etc., isso afeta, né, os impostos. E aí a gente teve imposto sobre fundo exclusivo, a gente tem alguns impostos que estão sendo ameaçados de ser criados já tem tempo, como por exemplo o imposto sobre dividendos, o Paulo Guedes já falava que ia fazer, agora o Haddad também fala que vai fazer, e aí não houve uma simplificação dos tributos ainda para as empresas, então isso ficou ruim. Isso aqui também afetou os estados muito seriamente, né, essa nova reforma aí, a maior parte dos estados que tem aí a economia crescendo, estão revoltados com essa reforma, então a gente teve também o estado de Goiás, Mato Grosso, etc., tentando barrar a reforma, porque ela não é boa para esses estados que estão fora do eixo Rio-São Paulo ali, que estão se beneficiando bastante disso, ficou meio complexo e aí tá tendo essa reclamação, eu tive que falar disso também. A gente tem a questão da estabilidade política, é um segundo item aqui que é importantíssimo. Quando a gente tem um impeachment, ou quando a gente tem um político que fala uma groselha ali, os mercados tendem a ver isso de maneira negativa, e a gente tem uma fuga de capital. Como é que eu posso vir aqui e falar pra você, gente, vale a pena você investir, sei lá o que, faz sentido investir, se uma pessoa vai ali e fala o que ela quer todo dia, afasta investimentos internacionais, piora a nossa relação, diminui a nossa nota de crédito, e aí prejudica toda a nossa economia ali, e com isso prejudica as nossas empresas da Bolsa. Como é que eu posso não falar quando o Brasil tem instabilidade política, né? Ou quando o Brasil toma decisões que não são bem vistas no mundo afora se a gente tem uma balança comercial positiva e depende desse balança comercial positivo? Impossível. Terceiro item aqui, as políticas de comércio exterior, né? Quando o Brasil se aproxima ou se afasta de determinados países, a gente tem ali uma mudança no preço de importação e de exportação para as nossas empresas. Isso interfere diretamente no câmbio. Então você vai ter ali um problema com o dólar por causa de uma relação da política de comércio exterior. Então não depende da gente, não depende somente dos empresários, não depende somente de você que é investidor. Se a política econômica ela não tiver uma estratégia definida de onde a gente quer chegar, a gente começa a ter problema. E aí tem como ignorar isso aqui? Não tem jeito, né? Então não tem como. Quarto item extremamente importante também. A gente tem as intervenções governamentais. Tem um setor ali que está operando de tal maneira, o Estado vai ali e define que ele não pode operar daquela maneira. A gente tem visto isso com relação ao petróleo, a gente já viu isso com relação à mineração. A gente vem ali e tem uma intervenção do Estado nessas empresas. É uma redução na governança corporativa e, portanto, uma redução também no preço desses ativos e também uma fuga de capital generalizada que acaba muitas vezes não entendendo. Em vez do internacional, ele não entende ali, o que está acontecendo, etc. Outro quinto item aqui, importantíssimo, a política monetária. As decisões do Banco Central definem a taxa básica de juros. Se a taxa básica de juros está gigantesca, o dinheiro sai da Bolsa de Valores para a renda fixa. Se começa a ser cortada, ele vem para a Bolsa de Valores. Só que pode caminhar para uma inflação muito mais alta. Encaminhou para a inflação, a gente está ferrado. A gente está investindo ali, a inflação descontrolou, acaba ficando elas por elas, muitas vezes não adianta nada. Todos esses temas, eles têm a ver necessariamente com os investimentos aqui. Aí esse tipo de comentário é um comentário burro, não tem jeito de falar outra palavra, né? Fala assim, Raul, não pode falar de política. Como que fala de investimento sem falar de política? Eu adoraria entender da parte de vocês esse tipo de coisa. E não tô falando de uma coisa pontual, não. Eu tô tentando explicar pra vocês aqui. São poucos os comentários assim. Mas agora a gente tem ficado maior o canal, tem viralizado em outras bolhas, e eu sei que a gente alcança um pouco de gente de esquerda também, né? A maior parte aqui são liberais, mas alcança o pessoal de esquerda, aí vocês querem que não fale do governo, e é impossível, cara. Não adianta vocês ficarem comentando essa merda,
porque é impossível vir aqui e falar, olha, vamos dourar a pílula, está tudo maravilhoso, está tudo incrível, tudo azul com bolinhas brancas, quando não está, né? Quando a política econômica não for legal, quando nossos políticos estão tomando más decisões, a cobrança tem que ser feita em relação a isso. A gente tem hoje o maior canal de notícias de bolsa de valores do Brasil. Se a gente não puder falar nada, quem vai poder falar? Não tem como, né? Lamento muito se você não gosta, né, do que está sendo dito, mas aí você não pode matar o mensageiro, né? Você tem que ir lá tirar satisfação com quem fez, né? Eu simplesmente dei a mensagem, simplesmente disse o que foi feito. E aí ajudei as pessoas a interpretarem aquilo ali. Você concorda ou não concorda, é direito seu, 100%, pode aí pegar, deixar seu dislike, comentar e tal. Agora, não faz sentido ficar xingando, falando, não entra em assuntos políticos, porque isso é impossível de ser feito. Faz sentido, Kazan? Total sentido, não tem como fugir da política. Apesar da gente fazer as cobranças e falar e explicar, a gente não fica aqui todo dia falando, o Lula, o Lula, o Lula, o Haddad, o Haddad. Não, a gente uma vez na semana tece alguns comentários gerais sobre isso. Agora, Raul, quero ir além dessa superfície besta, né, de depender de noticiário político, quero aprender a analisar balanço de empresa para investir no prazo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, montar uma carteira para daqui 10 anos, quem sabe, que realmente consiga me ajudar a viver de renda. Se esse é o caso, você pode abrir aí alvp.com.br, clicar aqui em faça a sua análise de perfil, preencher para mim as perguntas que estão aqui e depois que você preencher isso aqui, a gente vai entrar em contato, te aprovar ou reprovar. Se você for aprovado na nossa escola, você vai aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, até para fugir desses conflitos, né? Se for o caso, se for aquilo que você quer. E lembrando, se você entrou na UVP e não aprendeu a investir, eu me comprometo a devolver 100% do seu dinheiro. Você sabe que esse compromisso é verdade, que você pode abrir aí o Reclame Aqui, você não vai encontrar nenhuma reclamação falando, não, Raul é canário, Raul não devolveu, ele mente que devolve, não devolve. E aqui a gente não tem como controlar os comentários, né? Então há mais de 3 anos aqui já registrados no Reclame Aqui, sem nunca ter tido um problema, sem nunca ter visto alguém aqui falando, pô, Raul é sacana, Raul não faz as coisas que promete, né? Então você pode verificar aí. Agora eu vou pegar umas perguntas de vocês, porque tem tempo que eu não pego. Desculpa se no vídeo hoje eu fiquei meio brocochô, mas é que acordei hoje com a dor no corpo e aí com a tosse do Vou nem ficar muito aqui dentro da empresa, vim aqui no estúdio, vai ter que desinfectar aqui, tem que bater um álcool, porque eu tô puro vírus. Eu tô tranquilo porque provavelmente... É ele que me passou, inclusive foi na semana passada, ele veio, tava um post de doença no dia que a gente comemorou 1 milhão. O Leonardo Moraes 1060 tá aqui com um questionamento, inclusive tem a ver com o assunto do vídeo. Raul, neste vídeo você está afirmando que o Banco Central brasileiro não é autônomo? Não afirmei isso não, ele é autônomo, né? Note, vocês afirmaram que quem segurou a taxa de juros alta foram os diretores indicados pelo Bolsonaro. Isso não é o que eu afirmei, é a realidade. O governo já deixou bem claro que ele gostaria de cortar a taxa de juros. Não é um segredo. Você perguntar aí, inclusive, pro Haddad, ele te diria isso. Tem matéria pública do Haddad falando isso. Enquanto os indicados pelo Lula preferiam um corte de juros maior. Também verdade objetiva. Ora, eu pensei que as decisões dos diretores do Banco Central fossem autônomas. É isso que é autonomia, né? Uma parte dos diretores queria uma coisa, outra parte queria outra. Entretanto, vocês parecem defender as teses que as decisões do BC são ideológicas. Interpretação data porque ninguém disse que são ideológicas. Exatamente a autonomia é eu não ser obrigado a votar conforme o governo gostaria. Não é isso que é autônomo? Tanto é que eles estão fazendo ali uma coisa, eles não têm mais como renovar o mandato deles, sabem que o governo não vai indicar, então eles estão tomando as decisões com base naquilo que eles acreditam que é o melhor, e não com base numa política pública de ser removido. Se fosse um Banco Central de antes, o Lula podia remover eles agora. Então, o indicado pelo Lula, por exemplo, agora, vamos supor, daqui 2 anos, o Lula não ganha a eleição. A pessoa que ganhar vai ter que conviver com mais 2 anos do Banco Central indicado pelo Lula. Não é ideologia, né, necessariamente. Na verdade é, mas é uma ideologia que foi do governo Bolsonaro, depois vai ser do Lula, e assim é o que a gente chama de autonomia. Você não tem chefe que pode te demitir, é autonomia. Considerando que a cada 1% de taxa Selic representa 40 bilhões e um corte de 0,5 representaria uma economia de 20 bi para o governo, a troco de quê, né, meu lindo? Qual a inflação? Como é que funciona? Ao me basear na análise de vocês, eu posso concluir que os indicados Bolsonaro estão tentando impedir que o governo Lula tenha mais folga no orçamento? Impedir que o governo Lula gaste mais dinheiro e que prejudique a inflação? Sim. Poderia. Que raio de autonomia é essa? A autonomia de poder fazer aquilo que o chefe do executivo não quer, né? Então, é isso. A autonomia é pra quem? Para o Banco Central poder trabalhar. E outra, você mostrou que a inflação acumulada de 12 meses no Brasil caiu, ou seja, inflação controlada. Ah, meu lindo. É muita loucura, né? A inflação acumulada caiu, realmente, de 3,93 para 3,69. Se a gente tivesse feito o corte da maneira que você quer, ela não teria caído. É esse o ponto que você não entendeu. Ninguém disse que a estratégia do Banco Central para conter a inflação está equivocada. Ninguém disse isso. Agora, estão cortando, né? Cada nova reunião do Copom estão cortando a taxa de juros agora que deu certo. Agora, se nos últimos 12 meses tivesse feito do jeito que você está dizendo, não estaria controlada. E aí você sabe disso, né? Acho que você está fingindo de besta. Isso aqui não faz sentido. Que a Europa e os Estados Unidos já sinalizaram o corte dos juros internacionais. Começaram sinalizando, e a gente também. Inclusive com o BCE falando de corte de juros já no mês que vem, não foi mesmo? Sim, e nós mesmos também estamos cortando a taxa de juros, meu lindo. Portanto, esse critério técnico não deveria justificar o corte dos juros, mas cortou.
Mas cortou. Tava em 13,75, estamos em 10,50. Como é que não está havendo corte na taxa de juros, cara? E agora, você acha que a gente é comparável à Europa e os Estados Unidos em corte de juros? Você mesmo disse no vídeo que juros altos é para conter a subida da inflação que está em queda. Meu Deus, mas ele está em queda exatamente cada taxa de juros. Manda ela para 1 pra você ver o que acontece. Falta noção de economia básica. E por fim, não sei se você se lembra, mas na última ata do Copom já anunciava corte de juros 0,5, que a mudança de opinião do BC mudou agora. Inclusive com o Campos. É lógico que mudou. A gente tá com uma tragédia, tem uma pressão inflacionária. Você quer que façam o quê? Vai lá e corta e depois a gente vê? Cara, tinha que usar um pouquinho do quê? E a inteligência que você tem aí, pelo amor de Deus. É tanta vontade de defender o governo que não consegue fazer uma argumentação. E a mudança da opinião do BC mudou agora, inclusive com o Campos está anunciando essa mudança de planos em evento no exterior, antes da reunião do BC. Então, eu insisto, o que mudou nos planos foi a orientação política dos diretores, como vocês já ninguém sugeriu isso. Você sugeriu isso aí. Sim, se sim, vocês deixam subentendidos que um grupo está propício a agir dessa forma. Eu posso também pensar o mesmo sobre o outro grupo, não é mesmo? Sim, inclusive estão. E para mim até fica mais fácil fazer esse raciocínio, pois critérios técnicos de inflação em queda e corte de juros internacional seriam boas justificativas para manter o corte 0,5. Não quando a gente entra numa crise que o Rio Grande do Sul, que é um dos estados que mais contribuem com o PIB, está com problemas e que a gente vai ter que gastar mais. Aí falta uma análise minimamente racional, né, a partir do que está acontecendo. Então, você já tinha isso e você tem vários indicadores que estavam mostrando também que a nossa inflação começou a ter uma alta leve, né? Então, a gente tem que pegar mais leve aqui. Uma questão é diminuir a taxa de juros, né, muito mais devagar, você demora a ter um pouquinho maior no estímulo, você está falando aí, a gente gasta um pouco mais. Não deixa de ser verdade. Agora, diminuir ela na paulada e depois vivenciar uma inflação gigantesca, como os Estados Unidos está vivenciando agora, né, não é uma ideia muito inteligente, Leonardo. Então, às vezes, vale um pouco você tirar suas lentes ideológicas, começar a refletir um pouco mais sobre o que você está dizendo. Estuda um pouco mais para você não fazer comentário estúpido. Aí, ele continuou em outro comentário. A última pergunta, prometo, são duas gigantes, né? É sobre o comentário pejorativo sobre duas artistas brasileiras. Quem fez comentário pejorativo sobre artistas brasileiras? Você tem um problema que você entrou num mundo tão ideológico louco que para você qualquer coisa ela é considerada uma ofensa, uma pejoração de alguma coisa. Eu fiz N piadas aqui já com o Gustavo Lima, com a Ana Castela, com o Bolsonaro, com o Arthur Lira, faço toda semana e você nunca comentou reclamando. Faço com o Felipe Neto, faço com o Whindersson Nunes, faço também com os caras de direita e conto piada deles da mesma forma. Já fiz com o Nicolas e aí também não vi você reclamar. Faço com o Marçal. Então acho que assim, tá faltando talvez um pouquinho mais, você nem inscrito no canal né? Tá faltando um pouco menos de bunda molescência e um pouquinho mais de sinceridade para você poder realmente começar a analisar as coisas de forma fria e parar de tomar partido em tudo e de ser um choradorzinho, sabe? Chato pra Aí fica aqui chorando meia hora. Mas foi bom, pelo menos deu engajamento. Eu agradeço pelo nível baixo de profundidade da discussão, que acaba dando engajamento. Era mais comentário, as pessoas vão dar risada de você. Então, muito obrigado.